Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender algumas funções que são utilizadas no Google Planilhas. Funções matemáticas e estatísticas. Vamos começar pela função soma, que soma os valores de um intervalo de células. Criei uma espécie de boletim e nós vamos somar as notas de todos os alunos em português. Primeiro você aperta igual, depois você escreve soma com letra maiúscula e entre parênteses você coloca o intervalo das células que você quer que sejam somadas. Nesse caso, o intervalo era de C2 a C5. E o número que vai aparecer no quadradinho quando você parar de digitar vai ser o resultado dessa soma. Como podemos ver, nesse caso foi o número 302. A função média é a que calcula a média aritmética dos valores de um intervalo de células. Assim como a soma, você coloca igual, média e o intervalo, entre parênteses. Assim você obtém a média dos valores que estão nesse intervalo. As funções mínimo e máximo funcionam da mesma maneira, fazendo coisas opostas. Apertando igual e depois M e N, que significa mínimo, e o intervalo que você deseja, nesse caso C2 a C5, você obtém o menor valor. Caso você deseje obter o valor máximo, você escreve igual MAX e o intervalo que você deseja, nesse caso C2 a C5. A função conte-se conta o número de células em um intervalo que atendem a um critério específico, colocando igual conte.se e entre parênteses o intervalo que você deseja e depois o critério, nesse caso C2 a C5 o intervalo e o critério ser maior ou igual a 60, a função vai contar quantas células atendem esse critério. Nesse caso, não foram todas, apenas 3. Você pode reutilizar a fórmula mudando os intervalos em toda a tabela, assim como eu estou fazendo, e assim os valores vão mudando. Funções de tempo. Vamos começar pela função dias, que calcula a diferença de dias entre duas datas, colocando igual, days, e a data de término, e depois a data de início, ou a célula que está a data de término, e depois a célula que está a data de início, as duas divididas por um ponto e vírgula, você vai ter a contagem de dias. Agora eu vou mostrar como extrair o dia, mês e ano de uma data completa. Para extrair o dia, você aperta igual, escreve dia em letra maiúscula e entre parênteses você coloca ou a data específica ou a célula onde tem uma data específica. Nesse caso, a célula A15. Assim, você extrai o dia da célula A15, que no caso é o dia 15. Para o mês, é a mesma coisa. Você escreve igual, mês em letra maiúscula e entre parênteses você coloca a célula ou a data. Nesse caso, vai extrair da célula A15 e o mês é o mês 9. A mesma coisa funciona para o ano. Você escreve igual, ano em letra maiúscula e a data ou a célula que contém uma data. Nesse caso, o ano que foi extraído foi 2024. Agora eu vou mostrar a função hoje. Utilizando a função para contar os dias até hoje, você faz a contagem de dias como mostrei, mas no lugar da data de término você escreve hoje em letra maiúscula e abre e fecha o parênteses. Assim, se você abrir a planilha em dias diferentes, a contagem continua sendo feita, pois essa função utiliza o hoje como dia atual, no caso, o dia que você está abrindo a planilha. Funções de texto. A função concatenar combina o texto de duas células, ou mais. Nesse exemplo, quero juntar o nome João com o sobrenome Silva. Então eu coloco igual, concatenar, abro parênteses, escrevo a primeira célula, depois ponto e vírgula, abre aspas, dá um espacinho, fecha aspas, ponto e vírgula de novo e depois a outra célula. Assim, você junta o nome e o sobrenome com um espacinho no meio. Se você não colocasse essas aspas, o nome e o sobrenome ficariam escritos juntos. Agora eu vou mostrar as funções de extração de texto. Se você quiser extrair algumas letras do início de uma string, você aperta igual, escreve esquerda em letra maiúscula, entre parênteses, coloca a string, no caso a célula, e depois
a quantidade de caracteres que você quer que apareça. Nesse caso, coloquei os 5 primeiros caracteres, e aí só algumas partes da palavra apareciam. Caso queira excluir caracteres do final de uma string, aperte igual, direita em letra maiúscula, abre parênteses, a string ou a célula, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres. Nesse caso, foram 4 caracteres do final de cada string. Caso queira extrair uma substring que fica no meio dessa frase ou palavra que você está escolhendo, aperte igual, utilizando a letra maiúscula ext.texto, abrindo parênteses, escolhendo a string, no caso, a célula, e depois você escolhe em qual número você quer começar e qual tamanho você vai extrair. Nesse caso, eu escolhi o número 3 e depois extraí um tamanho 5. Assim, a substring foi do tamanho 3 ao 7. As funções maiúscula e minúscula transformam a string em letras maiúsculas ou letras minúsculas. Basta escrever igual, maiúscula e a célula que você deseja modificar. O mesmo serve para a minúscula. No caso da maiúscula, eu escolhi a célula A15. E no caso da minúscula, eu escolhi a célula B15. E assim, em uma, as letras ficaram todas maiúsculas e em outra, as letras ficaram todas minúsculas. Funções lógicas. A função se retorna um valor se a condição for verdadeira e outro valor se ela for falsa. Nesse exemplo, você coloca igual, se em letra maiúscula, e entre parênteses, você coloca a condição. Nesse caso, eu quero saber se a nota que está em A3 é maior ou igual a 7. Se for maior, o aluno é aprovado. Se não, ele é reprovado. Não esqueça de separar a condição do valor se for verdadeiro do valor se for falso com o ponto e vírgula. A função e verifica se todas as condições são verdadeiras. Utilizando ela junto com a função se, você pode colocar duas condições, e o valor só vai ser aceito como verdadeiro se as duas estiverem corretas, e ele é falso se uma ou duas estiverem erradas. Aqui estou mostrando como que você escreve ela. Primeiro você escreve o se, e no lugar da condição você coloca e, abre parênteses, as duas condições divididas por um ponto e vírgula, e depois fecha parênteses. Depois você coloca um ponto e vírgula e entre aspas o que vai retornar se o valor for verdadeiro e depois o que vai retornar se ele for falso. Nesse caso, as vendas tinham que ser maiores do que 100 e as faltas menores do que 5. Já a função ou considera uma condição verdadeira se uma ou outra for verdade e só considera falsa se nenhuma das duas for verdadeira. No caso do exemplo, o cliente obteria o desconto se o setor fosse eletrônicos ou se o preço fosse maior do que R$500. O jeito de escrever essa função é igual ao de escrever a função e, mas no lugar do e, você coloca ou. Funções de pesquisa e referência. A função procv procura o valor em uma coluna e retorna o valor correspondente em outra coluna. Nesse exemplo, eu coloquei a primeira tabela como a tabela para a função e a segunda tabela como a tabela de referência. A chave de pesquisa, que tem um valor, e o intervalo onde você vai procurar essa chave de pesquisa. Escrevendo o número 2, eu coloco o valor correspondente na segunda coluna, que no caso é o preço. Assim, procurando pelo código, eu consigo o valor. As funções índice e corresp são utilizadas juntas para fazer buscas mais avançadas. A função corresp utilizada dentro de índice é para encontrar a posição do ID do funcionário dentro da coluna de ID. Em seguida, o índice retorna o nome que corresponde a essa função na coluna nome. E como vocês podem ver, ele encontra mesmo se não estiver ordenado. Funções financeiras. A função VF calcula o valor futuro de um investimento baseado em pagamentos periódicos constantes e uma taxa de juros constante, colocando igual VF, abre parênteses, B3, ponto e vírgula, C3,
menos A3 calcula o valor futuro de uma série de pagamentos mensais, que tem o aporte de R$ 1.000 com uma taxa de juros de 6% ao ano. O valor de A3 é negativo porque o aporte é uma saída de dinheiro. Assim, você calcula uma taxa de números periódicos com um pagamento. Agora, o valor presente. A função é igual B7 dividido por 12, ponto e vírgula, C7, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, A7, fecha parênteses. Ela calcula o valor presente de um investimento que tem um valor futuro de R$ 100.000, considerando uma taxa de juros de 5% ao ano em um período de 120 meses, no caso, 10 anos. Assim, você calcula a taxa com números periódicos, o pagamento com o valor futuro. E por fim, as funções de controle e automação. A função ImportRange importa o intervalo de células de outra planilha. Como vocês podem ver, criei uma planilha de origem para a aula de funções. Assim, essa planilha mostra os produtos e os preços desses produtos. Se eu quiser utilizar essa planilha em uma já existente, a planilha de origem deve estar com a opção de poder ser compartilhada e visualizada pelo menos. Assim, eu copio o link, vou na primeira célula que eu quero escrever algo e coloco igual ImportRange com letra maiúscula, abre parênteses, entre aspas, a URL da planilha, que é o link, fecha aspas, ponto e vírgula, e as células que eu quero que sejam copiadas da outra planilha. Assim, ela busca os dados da planilha de origem e copia na planilha que eu tenho agora. Como vocês podem ver, fica igual. Agora, se eu quiser retornar dados ou ações do Google Finance, eu utilizo essa função, igual Google Finance, abre parênteses, entre aspas, o código de ação de uma empresa e o atributo que eu quero, nesse caso, price, que significa preço. Assim, ele faz uma pesquisa no Google e entrega esse valor. Você pode copiar o código de ações diferentes e também atributos diferentes. E essa foi a aula de funções do Google Planilhas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!